Bom, então, prosseguindo as apresentações, vamos agora para o trabalho do grupo 36, grupo composto por Antônio, Alex e Felipe Oliveira. Eles vão falar sobre o último teorema de Fermat e o contexto histórico envolvendo esse teorema. Uma ótima apresentação para vocês, podem começar. Boa tarde a todos, meu nome é Alex, Antônio Alex, e eu vou apresentar junto com o Felipe Oliveira, falar um pouco sobre a parte histórica do último teorema de Fermat. Só uma curiosidade antes de começar, eu li o livro O Último Teorema de Fermat em 2006, e não imaginaria que anos depois eu iria apresentar um trabalho sobre o livro que eu li há quase mais de uma década atrás, bem interessante. Bom, tudo começa através do Teorema de Pitágoras, porque foi através dele que o Fermat ele começou a observar que a equação A elevado a n mais B elevado a n igual a C elevado a n, onde o n seja maior do que 2, ele não teria solução. Aí ele pegou e passa a próxima página, Felipe, por favor. Aí ele pegou, ele escreveu. O Fermat, eu pesquisando sobre ele tinha uma curiosidade muito, muito interessante. Ele era advogado, mas ele era um excelente matemático e ele gostava muito de ler livros de matemática, né? E ele estava lendo um livro de aritmética do Diofanto, e ele escreveu em uma das páginas do livro, em latim, essa observação aí, que mais ou menos significa: eu descobri uma demonstração maravilhosa, mas a margem deste papel é muito pequena para contê-la. E dessa observação, e dessa escrita que ele colocou aí, surge a demonstração que o teorema para n é maior do que 2, ele não tinha solução. Demorou quase mais de 300 anos até um matemático conseguir demonstrar. Espera só um pouquinho. Porque... Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Aí desculpa que eu estou um pouco nervoso. Aí, através desse enigma, né, ele conseguiu... Ele não demonstrou na página do livro, e aí, com o passar do tempo, vários matemáticos foram tentando. Tem até um documentário muito interessante na BBC, onde no final do documentário aparece o nome de vários matemáticos durante esses séculos todos, esses 3 séculos e meio, que vieram tentando e não conseguiram demonstrar, né, que a equação para n maior do que 2, ela não tinha solução. Pode virar a página, Felipe? Você fala agora, né? Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente planejou fazer uma sequência didática focando no ensino médio. A intenção primária que a gente teve nessa sequência didática é, primeiro, apresentar o enfoque histórico do último teorema de Fermat, contando a história um pouco, como o Alex já discorreu aqui na apresentação, mas também mostrar como o método científico na matemática funciona. E a gente vai conseguir dar bastante importância nisso num exercício que a gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, a quantidade de aulas a gente planejou que seriam 2, pensando que seria uma aula normal de ensino médio, de uns 40 minutos. Uma aula para introdução e outra aula para desenvolvimento e conclusão. A gente também propôs um exercício, não como forma de avaliação, mas sim como uma forma de consolidação de toda a ideia que a gente veio construindo durante essas aulas. Aqui está um pouco sobre o que a gente tinha planejado em cada aula. Bom, na primeira aula, que seria de diagnóstico ou introdução, a gente faria uma apresentação histórica do último teorema de Fermat. Aqui, a gente vai partir do ponto, como o próprio Alex disse, do teorema de Pitágoras. Ou seja, a gente vai tentar expandir o teorema de Pitágoras, que originalmente seria com expoente ao quadrado. A gente vai começar a expandir isso e fazer o seguinte questionamento: será que, se a gente colocar um expoente 3, funciona? Existe alguma solução?
o expoente 4, 5 e por aí vai. Será que existe? Fermat, como o Alex disse, ele afirmou que não existe nenhuma solução para esses casos onde o expoente é maior do que 2. A gente também vai apresentar a parte histórica no sentido de que o Fermat, depois que ele fez essa apresentação, diversos matemáticos tentaram dar algum auxílio à demonstração desse teorema, que no momento ainda era uma conjectura, falei errado, desculpa. Matemáticos como Sophie Germain, Gabriel Lamé, Ernest Kummer, e esses matemáticos, alguns deles, como por exemplo também o Euler, eles conseguiram provar o teorema de Pitágoras, o teorema de Fermat, não para todos os números maiores, todos os números inteiros maiores do que 2, mas para alguns casos, por exemplo, com o expoente igual a 3, o expoente igual a 4. Importante salientar isso no ensino médio, de que demonstrar para 1, 2, 3 ou 1 milhão de casos não significa provar para todos os casos. E esse eu acho que é um dos temas centrais da nossa sequência didática. Mostrar que, na matemática, provar para 1, 2 ou 1 milhão não importa, porque se você está querendo provar para todos os casos, você tem que fazer um outro método, não provar de 1 em 1. E esse é a complexidade de encontrar uma prova para esse problema, de que são infinitos casos e não basta você provar para 1, 2, 3, você tem que provar para todos. Bom, essa seria a introdução. No desenvolvimento e encerramento dessa sequência didática, a gente planejou descrever os últimos momentos antes da prova, mostrando o Andrew Wiles, que foi quem conseguiu provar esse teorema, contando um pouco da história dele, de todos os anos que ele ficou desenvolvendo a prova sobre esse teorema. E também um ponto muito importante que, ao meu ver, não é muito debatido quando a gente vê os artigos sobre o último teorema de Fermat e a história, é a computação. A computação, nos últimos anos antes da prova, teve grandíssima importância, porque eles usavam os computadores, os matemáticos, para tentar achar um contra-exemplo. Se a gente conseguisse encontrar um contra-exemplo do teorema, a gente estava provando que o teorema era falso. Então, os computadores estavam incessantemente caçando um contra-exemplo, ou seja, uma solução para aquela equação de Fermat. Se a gente conseguisse achar uma solução, todo o teorema estava falso. E também aplicar um exercício em sala de aula. Por fim, o exercício que a gente planejou seria esse aqui. Por meio de computação, a gente consegue até que facilmente provar que 31 é um número primo, 331 é um número primo, 3.331 é um número primo e por aí vai. A pergunta que a gente pensou em fazer para os alunos de ensino médio é: se todos esses números à esquerda são primos, então 3, 3, 3, 3, 3 no lado direito, 3, 3, 3, 3, 1 é primo? A resposta que a gente busca obter é que não. Por quê? Porque a gente provar para diversos casos não significa provar para todos. Não é porque a gente conseguiu provar para os números 31, 331 e por aí vai, que todos os números formados por 3, 3, 3, 3, 3 infinitamente e no último algarismo 1, é que esse número vai ser primo. Isso não é verdade. Tanto que esse número não é primo. Esse número da direita não é um número primo. Então, foi mais ou menos isso que a gente tinha planejado para a sequência didática. Obrigado pela atenção de todos. Só para encerrar, só algumas curiosidades que eu acabei descobrindo, que Fermat também, além de ser advogado, ele usava muita matemática como um hobby, mas era um excelente matemático, né? E ele restaurava livros antigos também. E ele foi também um dos precursores da teoria da probabilidade. Já o Andrew Wiles, ele descobriu o problema lendo um livro, né, quando ele tinha 10 anos de idade, e ele ficou com aquilo na cabeça, e um dia ele começou a dar aula sobre teoria dos números, e ele foi começando a buscar, ficou mais interessado e começou a tentar resolver esse problema, e ficou anos tentando. Em 95 ele conseguiu, mas aí encontraram um erro, depois ele voltou para o problema, aí ele conseguiu provar de vez, né?
E o engraçado também é que ele fazia tudo, o Andrews, ele fazia tudo quase, vamos dizer assim, entre aspas, escondido, porque ele não queria que os outros matemáticos soubessem que ele estava em cima desse problema, né? Até na apresentação que ele fez em Cambridge, ele colocou o tema da palestra como curvas elípticas modulares e o último teorema de Fermat, né? E nessa palestra foi que ele divulgou para o mundo que ele tinha conseguido provar, dar uma demonstração que para n maior do que 2 não teria solução. Basicamente é isso. Bom, ok, ótima apresentação. Realmente as curiosidades sobre o último teorema de Fermat são bem interessantes no geral, né? Então, realmente, eu acho que é interessante falar sobre esse contexto histórico, né? E aí, eu achei bem curioso, que eu até anotei, a questão que vocês colocaram dessa coisa de falar sobre, por exemplo, essa coisa de obter padrões, né? Esse exercício que vocês passaram do 31, 331 e assim por diante, é uma coisa bem legal de se tratarem com os alunos do ensino médio, porque envolve mais eles raciocinarem, por exemplo, de pensar essa questão do número, ser primo ou não, esse tipo de coisa, do que você focar em si na questão de simplesmente, pega o método, aplico exaustivamente e acabou. Então, incentivar os alunos a raciocinar, né? Então, realmente é uma parte interessante disso, né? E aí eu sei que, apesar desse exercício não estar tão ligado ao contexto histórico, ele também tem uma certa importância nesse sentido de formar o pensamento crítico do aluno e também, inclusive, até habilidades, né, da BNCC, essa parte do raciocínio lógico, que acaba não sendo muito explorada. Na matemática, a gente tem muita deficiência de que os professores acabam, por falta de tempo, ou por didática, ou por vários motivos, né, acabam não focando nessa parte de desenvolver o raciocínio e ensinar como resolver, né? Simplesmente você passa a questão, você fala, olha, essa questão você faz assim, igual, por exemplo, use o último teorema de Fermat para provar isso, e não você pensar em como fazer. Então, eu gostei bastante da apresentação, porque ela enfocou justamente nessa questão de você focar no raciocínio, né? Então, essa parte é bem interessante da proposta de vocês. Então, parabéns pelo trabalho. Oi. E uma coisa interessante também, eu acho que com relação em aula, assim, para os alunos, eu acho que é importante também frisar o problema e anexá-lo também à área da computação. Eu acho que ele sim. É um problema muito focado em criptografia também, né? E até tem um livro muito bom chamado A Música dos Números Primos, que fala de criptografia nas equações, nas curvas elípticas, e é mais ou menos onde o prêmio Andrews, ele focava bastante. Só isso. Sim, esse livro eu já li também. Inclusive, esse livro eu ganhei na época de Olimpíada de Matemática. Eu tenho esse livro aqui. Eu também tenho, já li, eu acho que eu li 2 vezes. Normal, gente. Não sei se... eu tenho um monte de livros de matemática de Olimpíada, tudo, então eu tenho vários vários livros. Inclusive, eu gosto bastante dessa questão de números primos e tudo, já. Até por isso também sou meio inclinado para a parte de computação, mas realmente essa parte de você também usar, misturar com a parte computacional também eu acho que é bem interessante, ainda mais porque cada vez estamos mais conectados nesse sentido, então utilizar softwares para auxiliar no ensino, né? Eu acho que é bem interessante. No caso... E também para aguçar a curiosidade dos alunos, né? Porque se for falar em computação, o pessoal fica mais aguçado, né? Principalmente na questão, nem tanto na teoria dos números, mas mais na geometria, que é muito... A geometria, o ensino de geometria no ensino básico, que ele é muito subestimado, né? E jogado para escanteio. Então, também... Para geometria é o principal usar alguns softwares importantes. Mas também para a teoria dos números é muito legal, porque observar padrões é basicamente o que faz você, por exemplo, criar teorias, conjecturas, teoremas, essas coisas. Então, parabéns pela apresentação de vocês, tá? Foi bem legal. Obrigado. Desculpa as engasgadas aí. Não, sem problema. Eu mesmo faço isso às vezes. Quer dizer, nas apresentações nem tanto, mas, por exemplo... Quando estou dando aula, às vezes vocês notam que eu estou escrevendo, sei lá, 2 mais 2, de repente vira, sei lá,
2 mais 2 é, sei lá, 2 mais 3 vira 8 de repente, e aí depois só que eu vejo que eu escrevi errado, é normal. Isso é do nervosismo, da ansiedade que ataca a gente, às vezes mesmo de forma inconsciente, né? Então, é o normal. Infelizmente, atrapalha um pouco, mas não tem problema, eu entendo isso, tá? Então, parabéns pela apresentação, tá? Então,